Olá pessoal, vamos dar continuidade à segunda parte da nossa aula sobre a camada física. Lembrando que a gente está na unidade 2, tá? Modelo de comunicação de dados, TCP/IP e SWOSE, tá? Especificamente na camada física, do nosso curso, tá? De infraestrutura de comunicação de dados, a nossa rede de computadores. Vamos falar agora sobre os meios de transmissão por fibra ótica e via satélite, tá? Ou seja, as comunicações que vão utilizar basicamente o meio aéreo. Fibra ótica é um tipo de meio de comunicação que ele consegue transmitir luz dentro de um cabo. Tá? A fabricação dele está no nosso EAD, tá? Que é feito através de vidro mesmo, é bem interessante. Mas tem essa mesma a fragilidade do vidro, né? Ou seja, a característica dele é que ele é muito bom, transmite muito longe o sinal, tá? A mais simplesinha dela consegue transmitir sem repetição até 2 km, já ver isso, tá? E ao mesmo tempo, tá? Ele tem uma qualidade, a taxa de transmissão, a qualidade do sinal é muito bom. É claro que não pode ser usado diretamente como forma de luz, ele é um meio de transmissão normalmente intermediário. Para chegar dentro do computador, essa luz é convertida em sinais elétricos. Na saída, os sinais elétricos são convertidos em luz, no retorno é o contrário. O sinal de luz é convertido em sinais elétricos. Vantagem dele absurda, óbvio, dá para ver, tá? A luz não vai receber interferência eletromagnética. A gente vai ver que tem uma desvantagem, que é a fragilidade disso aqui, que é justamente a fabricação dele. Tá? Não é à toa que é usado até mesmo em cabos submarinos. Isso aqui é um tipo, tá? Um tipo de cabo, cheio de fibras óticas dentro. E o cabo submarino, é claro que não é só isso aqui, ele tem uma proteção metálica dentro, porque ele atravessa milhares de quilômetros. E imagina, para transmitir esse sinal todo, essa distância, são fibras altamente especializadas que vão atravessar toda essa distância sem repetição. Tá? E funciona muito bem. Prática, ou melhor, dentro do tamanho da Terra, nós podemos dizer que o atraso, o delay é zero. Tá? Então a latência dela, pura e simplesmente pelo meio de transmissão, é zero. Tá? A gente vai ver que, por exemplo, a diferença do satélite, que o satélite vai ter como ele está muito alto na atmosfera, tá? Uma distância muito grande, há um delay, tá? Há um atraso, uma latência que é inserida no sinal em função dessa distância. Nós vamos começar falando sobre fibras óticas. Nós temos basicamente dois tipos, tá? A propagação da luz nelas, mas vamos começar primeiro sobre os tipos dela. Tem dois tipos, a monomodo e a multimodo. A monomodo é essa mais fininha aqui, ó, tá vendo? É como se o orifício fosse bem pequenininho e um sinal único de luz trafega sem nenhum tipo de refração. Não fica quicando como esse aqui da luz da fibra ótica multimodo. Tá? Alcança velocidade na casa de gigabit. Tá? As duas trafegam dessa forma. Tá? A uma distância de cerca de 100 km. Isso mesmo, não estou exagerando não. São 100 km sem regeneração de sinais. Como eu disse, existem fibras até diferentes para transmissão lá altamente especializadas, são fibras altamente caras, especializadas, que atravessam até mesmo continentes até por dentro do mar, né, no fundo do mar. Mas nesse caso aqui, as fibras que eu estou falando, são fibras de rede de computadores, tá? Que nós temos aqui, que transmite normalmente, essa aqui é a fibra monomodo, é utilizada para grandes distâncias, por exemplo, entre cidades, entre lugares bastante distantes. Tá? Requer uma fonte emissora de laser. E é uma característica que eu digo para os senhores, tá? É uma recomendação de segurança. Jamais, em momento algum, de forma alguma, pense em olhar na direção da fibra. Não aponte a fibra para o seu olho. Porque se ela for uma fibra multimodo, que tem transmissor de LED aqui, tá? Sem problema. Normalmente não é uma boa ideia, porque ela pode queimar a sua retina. Mas a fibra monomodo com fonte emissora de laser, tá? Com certeza vai queimar sua retina, pode cortar sua retina, pode furar seu olho, tá? Não é o ideal, não olhe. Você tem que testar com equipamento, tá? Porque a luz ou o laser vai ser invisível, não é coloridinho igual eu uso no meu passador de slides, não. Ele vai ser invisível. Tá? E a fibra multimodo tem capacidade de transmissão
até cerca de 2 km de região do sinal, e também trafega gigabit, tá? Em termos de largura de banda não muda não. São mais empregadas em redes locais, são bem mais baratas, com certeza bem mais baratas. Tudo que a gente vê normalmente dentro de um prédio, alguma coisa, normalmente é fibra multimódulo, tá? Pode usar fonte emissora de LED. Aí os equipamentos que vão estar, onde é que eu vou ter essas fontes de LED? Na placa de rede, nas conexões dos equipamentos ativos em geral que geram ou que recebem, tá? E então vamos dar uma olhadinha basicamente nos conectores dela, como é que ela funciona. Tá? Normalmente os cabos têm algumas fibras dentro dele. Normalmente, no mínimo duas, tá? Por uma razão bem simples. As fibras elas são normalmente de comunicação unidirecional. Então, para uma comunicação, eu preciso de duas fibras. Que é exatamente isso aqui, tá? Então, eu preciso da ida, ou seja, TX, a transmissora e receptora. Aqui não faz diferença quais são elas, vai depender de como eu crimpar, tá? De como eu colocar o conector na ponta. A gente não coloca isso aqui direto no computador, existe todo um conector, tá? Então são esses conectores aqui. A conectorização normalmente, tá? Ela não é feita em loco, ou seja, na obra, no local, tá? Que seja feita sendo instalada a fibra, para conectorização. É muito mais fácil a gente fazer o que a gente chama de fusão de fibra, ou seja, emendar a fibra. Através de um pedacinho, nós compramos o cabo, já que a gente chama do patch cord. Tá? Eu compro esse cabo, como eu mostrei aos senhores, ou melhor, vou mostrar aos senhores em sala, quando a gente puder isso aí. Tá? Existe toda uma metodologia para encaixar a fibra aqui dentro, existe cola epóxi, uma série de coisas. Já a emenda da fibra, tá? A gente vai ver aqui mais à frente, a emenda da fibra é muito mais simples, utiliza uma máquina que funde com um arco voltaico, uma faísca. Tá? Essa faísca ela solda o vidro da fibra. É muito especializado, é um equipamento automático. Tá? E aqui nós temos os vários conectores. Vai depender do fabricante, tá? do uso. Alguns, por exemplo, já vêm aqui emendadinhos, outros vêm soltos, tá vendo? Esse é o problema quando ele vem solto. Você inverter as fibras, a TX com a RX. Você tem que passar sempre. De um lado vai ser TX, o outro RX. Quando for conectar, tem que estar ao contrário, né? O TX liga com o RX do outro lado, o RX liga com o TX do outro lado. Tá? Na hora que eu inverto isso aqui, vai dar errado. Eu vou ter emissor com emissor, receptor com receptor. Isso não vai funcionar. Eu tenho sempre que jogar de um lado emite, do outro lado recebe, de um lado emite e do outro lado recebe. Tá? Tem que ser dessa forma. Mas o conector em si não muda, porque inclusive eu posso ter emendas entre eles que vão fazer a conversão disso. Tá? Quando eu mostrar o distribuidor óptico, a gente vai ver mais ou menos como é que isso acontece. Tá? Que no caso até é esse aqui. Ó, tá? O conector óptico a gente tem muito isso aqui. A gente coloca isso aqui na parede do conector do distribuidor óptico, esse cabo entra de um lado e entra um outro cabo igual do outro. Mas eles não precisam necessariamente ser iguais. Pode ser um conector desse aqui de um lado, esse aqui do outro, tá? Para fazer justamente, ou melhor, com esses dois aqui, fica mais fácil esses dois maiores, tá? Pode ser um tipo, parece muito aquele conector BNC do cabo coaxial, não é? E esse aqui parece muito o RJ45. A diferença é que tem esse biquinho aqui, essa pontinha, olha que essa pontinha é a fibra, tá? É onde realmente a fibra está conectada aqui, tá? Não é a fibra, que é um dispositivo metálico, existe um pouquinho de cola epóxi aqui transparente, aqui também é a mesma coisa, tá? Então a gente só enxerga a pontinha aqui, que interessa pra gente essa ponta. Esse protetorzinho assim é quando eu não estou usando, e até mesmo para que ninguém olhe dentro, eu simplesmente encaixo essa tampa aqui, tá? Para que a fibra fique protegida mecanicamente e que não fira ninguém que vai querer olhar dentro do cabo de fibra ótica, tá bom? Aqui temos os conversores de mídia, também podemos fazer isso. Eu falei para os senhores que toda vez a fibra que utiliza, quando ela utiliza na transmissão usa fibra ótica, em algum momento, tá, eu vou ter que converter esses sinais óticos, está aqui, ó, até aqui dá para ver bem, ó, TX, RX, transmissor receptor. Então o cabo que eu vou encaixar no TX aqui vai ser o quê? Vai ser o cabo que vai vir do outro equipamento na conexão RX. O RX encaixa no TX e o TX que vem cá encaixa nesse RX, tá? Aqui é só a detecção dos sinais está correndo direitinho. Esse equipamento aqui, qualquer porta, ele sempre vai ser dependente do tipo da fibra, tá? Então eu vou ter o conector para fibra monomodo ou multimodo. Do outro lado, tá? A gente vai ver aqui, olha, eu tenho o Ethernet. Isso sempre vai acontecer. Nesse caso aqui, a gente está fazendo direto uma conversão de fibra ótica para Ethernet. É um conversor de mídia, tá?
O que acontece normalmente no computador? Como por exemplo aqui, ó, temos a placa de rede. Tá? Nessa placa de rede aqui, olha, só tem fibra ótica. Nessa aqui tem os dois. Tá? É que isso aqui não é um conversor de mídia. Isso aqui, na verdade, o que acontece? Eu posso utilizar um dos dois conectores. Normalmente é só assim, os dois conectores. Tá? E que aí nesse caso, essa placa aqui ela é flexível. Tanto posso conectar uma rede com cabo quartançado, como com fibra ótica. Essa aqui só serve a fibra ótica. Tá? Agora, quando é que vai haver essa conversão aqui? Aqui dentro já vai converter, e aqui o barramento que a gente conecta, tá? Basicamente no barramento do computador. Tá? Então, ele entra ótico, é detectado, transforma em elétrico e vai para o barramento do computador. Nesse caso aqui, às vezes a necessidade, por exemplo, quando eu estou conectando um cabo de fibra ótica num switch. É muito comum isso. Ou num computador que tem uma placa de rede normal, não tem uma placa de rede Ethernet. Tá? E seria, por exemplo, também um motivo, se eu quisesse conectar, por exemplo, a um computador. O computador também só tem... deixa eu acabei de falar, né? Mas às vezes em casa, por exemplo, existe um plano, tá? Da NET, muita gente fala, a NET a VET ou é Vivo, coisa assim, que é o cabo, tá? É fibra ótica, desculpem, o plano de fibra ótica, tá? De altíssima velocidade. Normalmente, tá? O que chega pra gente, no caso se for a Vivo, pode chegar até uma fibra, tá? E essa fibra, ela vai chegar em algum ponto na minha casa, só que ele vai botar um equipamento fixo na parede, tá? E vai me dar uma porta RJ45, que em termos de velocidade vai ser a mesma, só que existe um grande problema. Essa fibra é muito frágil, então ela vai ser colocada na ponto de entrada na sua casa, que a gente chama de entrada de edificação, tá? E porque, digamos que alguém vai varrer a casa, deu uma vassourada num cabo de fibra ótica. Ele vai partir, e ele é caríssimo, que vai ter que ser crimpado, tem que trazer um equipamento para fazer a crimpagem desse cabo. Tá? Então, normalmente, o que a gente usa para conectar os computadores, a gente chama de clientes finais, usuários finais, é sempre um cabeamento metálico, que é muito mais fácil, que é mais barato, tá? Segundo, que é prático de fazer, não precisa de equipamento especializado, basta aquele alicate que vocês viram na aula 1. Tá? Aqui nós temos um switch normal, tá? Com uma porta ótica. É muito comum a porta de cascateamento. Tá? Tem até mais especializados que isso. Quando a gente falar de switches, de equipamentos, vocês vão ver. Inclusive, alguns switches têm essa porta aqui substituível. Tá? A gente chama de GBIC. E a placa de rede, como já falei aqui. A placa de rede com cabos puramente fibra ótica. Tá? E essa aqui tem as duas opções. Ou usa Ethernet ou usa fibra ótica. Não sei, mas algumas delas poderiam até usar as duas, mas aí vai depender do fabricante, do equipamento, do modelo. Tá? Aqui temos um elemento chamado distribuidor ótico. Aqui, na verdade, olha, vem a fibra montada. E aqui tem uma parte que eu falei para os senhores, que aqui estão conectores, tá vendo? Todos aqui são conectores. Aqui tem uma parede onde está um conector que encaixa, ele é fêmea, tá? Então encaixa um conector de um lado, tá? E aqui fica à disposição, como se fosse um switch, tá vendo? Não é um switch, mas é como se fosse. Cada um desses tem uma conexão. E você vai encaixar sempre um par, né? Sempre um par para cá, que é o TX-RX, TX-RX, TX-RX e por aí vai. Aqui nós temos a visão interna do tubo ótico, que é bem interessante. Essa parte aqui, olha, é onde esse cabo preto aqui, que tem fibras óticas, se ligou, que é basicamente esse aqui, ó, tá vendo? Dá para ver que esse cabo enrolado e que conecta no conector é cor de abóbora, é laranja, tá? E esse aqui é só a fibrinha, sem proteção, que esse laranja aqui já é uma espécie de proteção, já é uma capinha. Esse aqui não, é basicamente a única capinha individual da fibra que fica dentro desse conector aqui, tá? Desculpe, desse cabo aqui. Então ele é colocado dentro do distribuidor ótico, até onde há o suporte para proteção mecânica, que é essa capa dura que ele tem aqui fora, tá? Aí ele é decapado, espalhado os cabos, e cada par é conectado, é fundido, que a gente chama de soldado, tá? De emenda de fibra ótica, tá? Com um chamado pet cord. Você vê que aqui tem ele geralmente vem em torno de metros, tá? 1,5 m, por aí. Por que não corta e deixa emendadinho? Porque pode acontecer de romper uma fibra, uma coisa qualquer, precisar de mais um espacinho para você poder justamente fazer a conexão. Aí por que eles estão presos aqui? Na verdade, quando a gente faz a fusão de fibra, existe um cilindrinho, tá?
na máquina de fibra, a gente faz, na verdade, a emenda. Quando faz a emenda, ele fica frágil. A fibra fica exposta. A gente tira até essa capinha externa aqui, a fibra fica exposta. Então, isso aqui, na verdade, é uma capinha plástica que tem uma cola, tipo uma cola quente, tá? Uma resina, que a própria máquina aquece, que a máquina é essa aqui, ó, tá? Então, aqui dá para ver, ó, tipo uma pontinha, tipo uma agulha. Essa agulha, na verdade, vai colocar a fibra. A fibra vai ser atravessada aqui, tá vendo? Ela é encaixada nesse cabeçal, nesse cabeçote aqui. Ela fica exposta aqui, as fibras ficam afastadas. E dá pra ver, ó, tá vendo? Isso aqui é uma tela. Essa tela, na verdade, é uma tela de um monitor mesmo. E quando ela vai fazer solda, tá vendo? Ó, ela mesma faz. E não sou eu que faço, ou não é o operador. Ela faz essa automática. O operador só tem a dificuldade de fazer o seguinte: ele faz, ele coloca as fibras, faz a limpeza, toda a fibra, faz o corte da fibra para ficar bem retinho, bem reto, tá bem a 90 graus, tá? E encaixa a fibra aqui, a função dele é encaixar essa fibra, deixa ela bem pertinho uma da outra. A partir daí ele vai apertar um botão, tá? Aqui é o set, provavelmente você vai dizer seleções do tipo de fibra e tal, e vai fazer, e a fibra ela vai fazer a fusão automaticamente. Ela tem como se fosse uma câmera aqui, tá? Nos dois lados ela tem uma câmera para justamente medir, ou seja, ela faz a interseção, ela faz a solda, aí dá um disparo que é uma centelha, igual uma solda elétrica, tá? Ela aquece e funde a fibra. E ao mesmo tempo, essa própria máquina ela observa se a fusão foi bem feita e quanto de decibéis de redução, ou seja, de atenuação, de ruído ela vai inserir através dessa emenda. Tá? Essa emenda sempre vai causar algum tipo de dano na comunicação. É pequeno, tá? uma queda de sinal. E estão vendo aqui, ó, essa parte aqui? Essa parte aqui, depois da fibra estar fundida, normalmente antes de encaixar a fibra, eu coloco aquela varetinha que eu falei para vocês, que ele é um plástico com uma espécie de arame num lado e uma resina numa parte oca. Quando eu ponho a fibra que foi recém-soldada, normalmente eu encaixo primeiro quando eu encaixo a fibra aqui, tá? Eu já coloco esse tubinho afastado, soldo a fibra, aí desloco esse tubinho para o meio e encaixo ele aqui. Estão vendo aqui um botãozinho chamado Heat, aquecimento? Quando eu aperto aqui, ele aquece, derrete a cola, tá? E essa capinha rígida passa a ser a emenda que é encaixado aqui, tá bom? Então aqui, ó, um zoom, tá? Uma aproximação a mais, tá? Então dá para ver aqui, ó, essa parte aqui que é uma descarga elétrica que solda a fibra, tá? É dessa forma aqui que eu tô falando, ó, tá vendo? A fibra está aqui emendada. Esse é um tipo de equipamento diferente, daqui também é um outro modelo. Tá vendo a fibra emendada ligada aqui, ó? Tá vendo? Ela atravessa e tem o mesmo, ó, sempre tem essa telinha, tá vendo? Sempre tem uma telinha. Por mais que o modelo seja diferente, tá? Essas máquinas são muito caras. Eu não sei quanto é que elas estão agora, mas elas custaram mais de 100 mil reais uma máquina dessa, tá? Aí então ela é encaixada aqui, ela mesma aproxima, encosta uma fibra na outra e dá o disparo. E mede depois o quanto ficou de bem feito ou mal feito, tá? Se ficar ruim, normalmente você corta o pedaço da fibra e emenda de novo, tá? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Não tá aqui, ele não colocou, ele deve ter puxado por algum dos lados. Aqui na verdade, tá com um nó, ele está só demonstrando, na verdade, acho que é só uma espécie de experiência, querendo mostrar como é que faz a fusão de fibra. Ela não está fazendo a fusão para valer. Tá? Aqui é o kit, que nessa caixinha é o kit completo. Tá? Tem um alicatezinho que corta a fibra e decapa. Tá? Álcool isopropílico, porque a fibra tem um gel externo, você tem que limpar, tem tudo isso. Né? Mas a máquina e vários equipamentos, os tubinhos, tá? Essa emenda, tudo fica aqui nesse kit aqui. Tá? Isso aí que eu falei para vocês que um dia já custou mais de 100 mil reais. E os testadores, tá, cara, que são semelhantes, tá? São muito, normalmente são os mesmos, tá? Só troca o cabeçote, tá? Aqui, ó, Fluke, e aqui são outras marcas, tá? Ó, L, não sei o que tal, ó, são marcas diferentes. A mais comum é a Fluke, a gente vê muito na mão dos técnicos esses amarelinhos da Fluke, tá? Então aqui ó, a gente dá para ver, ó, que é o teste de fibra, o remoto local, tá? Há um teste aqui no testando conectores, tá? Então aqui é exatamente isso, tá? É feito para testar a qualidade não só da fibra, se ela não está quebrada, tá? E também tá? Para
para descobrir onde ela está quebrada e saber se a qualidade das soldas está bom, se não inseriu. E faz a certificação. Faz aquele mesmo laudo que a gente viu no cabo par trançado. Tá? Então aqui, ó, um técnico em campo fazendo isso. Tá? As vantagens da fibra ótica, eu já comentei um pouco no início, né? São características de transmissão superiores aos cabos metálicos, muito superiores. Utilizam luz que tem imunidade eletromagnética, não é um raio, não é nada disso. Então, é ideal para instalação em redes e ambientes com interferência, como por exemplo as conexões dos robôs que fazem solda nas fábricas, tá? Pode ser uma coisa como essa. Desvantagens, o custo é bem superior, com certeza, a fibra ótica é muito cara. É mais frágil, requerendo que seja encapsulado em materiais que conferem uma boa proteção. Eu falei aqui com tubinho. Tá? Necessita de equipamentos microscopicamente precisos para instalação e manutenção. É difícil de remendar, a máquina é cara. Tá? Então, tudo isso. O conector também é caro, mas tem muito mais qualidade. Tá? Acabando a parte, agora nós terminamos de cabo para transmissão terrestre e vamos falar um pouquinho da transmissão aérea. Tá? E já comentei sobre isso. Nós temos basicamente dois tipos de transmissão aérea, que a gente chama de omnidirecional e as direcionais. Esse sistema de omnidirecional em todas as direções é como as antenas do nosso próprio celular. Nosso celular ele transmite, não é direcional, ele transmite para todas as direções. Tá? O nosso Wi-Fi em casa também transmite para todas as direções. E é como se eu jogasse uma pedra na água. Digamos que você joga uma pedra num lago que está completamente parado, a água está bem espelhada. Tá? Vocês vão ver que eles formam ondas concêntricas. As ondas vão se espalhando, vão fazer várias ondas, as ondas concêntricas. É exatamente assim que é uma transmissão omnidirecional, em todas as direções. Tá? E tem as direcionais. Agora, todas elas são sensíveis a intempéries, chuva, neblina, raios, tudo isso são sensíveis. Tá? Elas estão expostas no ar. Eletricidade estática no ar, como por exemplo, muita ou pouca umidade, presença de raios. Tá? As ondas de micro-ondas são de espectro mais elevado da radiofrequência, porém têm um comportamento diferente das ondas de RF. Tá? São ondas que podem ser direcionadas para efetuar a transmissão de dados e têm sérias restrições quanto a ultrapassar obstáculos. Eu já comentei isso um pouquinho quando nós falamos sobre alguns tipos de rede. Por exemplo, quanto maior a frequência, a nossa própria a NET, inclusive, fornece para quem tem determinado tipo de plano, um equipamento que fornece Wi-Fi. Aí nós temos o Wi-Fi de 2.4 GHz, o Wi-Fi de 5 GHz. 5 é claro que é mais alto. Só que o 5 normalmente ele mal atravessa as paredes, ele é muito bom no ambiente onde ele está. Mas tem um alcance baixíssimo se tiver que atravessar paredes, ou seja, você coloca um equipamento na sala, vai atravessar para os quartos, à medida que vai atravessando as paredes, ele perde muita potência. Já o 2.4 atravessa muito mais. Já antigamente nós usávamos muito telefone sem fio e eram 900 MHz, não 2.4 GHz. Esse atravessava a casa inteira, você podia andar pela casa inteira, como você vê que podia ir, atravessava a parede, tudo. Então, quanto maior a frequência, mais difícil atravessar. Tá? E também mais sensível a chuva e neblina, tá? Também são absorvidos. Devido à frequência elevada, para transportar mais dados que a frequência de rádio, a gente já falou isso em telecomunicações. Justamente por causa da frequência, cada onda normalmente da frequência carrega normalmente pelo menos 1 bit. Tá? Então, com isso, com uma frequência muito elevada, a taxa de transmissão, ou seja, a largura de banda é elevada. Aqui é só um exemplo de micro-ondas de invisibilidade. Eu preciso que as antenas estejam ligeiramente apontadas. Então eu tenho antenas e agora eu posso ter uma estação chamada repetidora, em que o sinal, à medida que vai se deslocando, ele vai perdendo intensidade, atenuando, tá? É a atenuação. Então quando ele sai de uma onda, vai perdendo, ele é recebido, é passado por um equipamento, é amplificado e retransmitido. E isso tem que acontecer em torno de 50 km, por razão bem simples. Pessoal, eu vou contar um spoiler aqui, tá? A Terra não é plana. Desculpa dizer isso para quem acredita que a Terra é plana. A Terra não é plana. Já foi provado e mais que provado que a Terra é esférica. E isso aqui é uma das provas dele. À medida que você distancia, não tem nenhuma conspiração para dizer que a cada 50 quilômetros tem um impedimento, alguém botou alguma parede, alguma coisa. Não, não. É porque a Terra é redonda. A Terra é redonda, tá? Aqui eu estou mostrando muito pertinho só para ter uma ideia, mas elas são muito distantes. Então, à medida que o sinal passa, ele choca com a Terra. Simplesmente isso. Eu teria que ter um ponto muito elevado para fazer isso.
Que ponto elevado eu digo normalmente para servir como uma retransmissora para de pontos, por exemplo, se eu estiver nos extremos opostos da Terra? Alguém tem uma ideia sobre isso? Só dá para ter um ponto fora da Terra, né, que eu chamo de quê? De satélite. Então a gente vai ver mais à frente. Tá? Temos uma outra também que foi descoberta, isso é antigo, não é uma comunicação de muito boa qualidade, mas funciona. Tá? É muito usado pelos aviões, por algumas estações de rádio. Tá? É que você descobriu-se que em certas frequências elas não ultrapassam, elas não saem da atmosfera, muito pelo contrário, elas refletem numa parte, tá, da atmosfera chamada troposfera, um pouquinho antes da tropopausa. Tá? Então essa área da atmosfera reflete sinais. É óbvio que são sinais um tanto difusos, a qualidade não é tão boa, por exemplo, quanto os sinais direcionais. E nem é um satélite. Então a troposfera está entre 10 e 15 km de altitude. Tá? Nesse caso aqui, né, seria, desculpem, até falei, seria a altura mesmo, que é em relação ao nível da Terra. Tá? Então são 10 a 15 km de altura. E quando você joga um sinal, ele reflete, tá? E ele vem mais ou menos amplo, não é totalmente direcional, ele vem meio difuso e acerta uma estação receptora do outro lado. Normalmente a gente chama de estações transceptoras, porque são transmitter, receiver, ou seja, transmissora e receptora. Por isso que a gente chama de transceiver quando eu tenho um equipamento que faz as duas coisas. Tá? E, como eu disse, tá, quando eu preciso de ter um meio de comunicação que consiga ver mais da Terra, eu tenho que estar mais afastado dela, ou seja, eu tenho que estar fora da Terra. Esse equipamento chama-se satélite. Tá? Usa micro-ondas para transmissão de dados a longa distância, mas tem uma desvantagem. Por estar muito alto, a quase 500 ou mais quilômetros de altitude, tá? Ele gera um atraso de cerca de 270 milissegundos, 0,2 segundos. Tá? 0,27 segundos. Isso para ir e depois para voltar. Tá? Então a gente tem aí 54 milissegundos, 540 milissegundos para criar problema com essa comunicação. Como é que eu crio problema com isso? Cara, normalmente comunicações, a maioria não tem esse problema. Mas para comunicações em que eu dependa de uma latência muito baixa, eu vou ter problemas. Por exemplo, um belo exemplo, tá? Se você utilizar uma conexão via satélite para fazer um jogo. Então as pessoas que estiverem de um lado da Terra jogando, que utilizam conexões metálicas, tá? e óticas, que seja, mas que esteja dentro de uma área em que eu possa ter até mesmo micro-ondas em visão horizontal, tá? Ou seja, horizontalmente, ela não vai ter esses 270 milissegundos de desvantagem. E você que está do outro lado do mundo, até o sinal chegar lá em cima, voltar, esse 0,27, no caso do 0,54, né? Então, vai dar um erro no seu jogo que você vai, por exemplo, quando você apontar, a pessoa já vai estar num lugar diferente. Tá? O personagem vai estar num lugar diferente. Mesma coisa quando você utiliza determinados, por exemplo, robôs, robótica, sistemas em tempo real, tá? Também, se você tiver que usar, você tem que fazer os cálculos em relação a isso e fazer os acertos. Tá? E cada satélite tem 6 a 12, varia também, cada transponder. Esse transponder, na verdade, são os meios de comunicação. É que, na verdade, ele tem antenas e ele pode ter vários meios de comunicação. Tá? Você compartilha, você tem várias conexões. Cada transponder faz uma conexão no sinal. Tá? Então, a função dele é fazer isso. Só que ele vai muito além. Tá? A função do satélite é exatamente essa, tá vendo? A gente fica fora da Terra. De dois pontos que não se veriam de forma alguma por causa da curvatura da Terra, você, através de um satélite, pode fazer isso. Inclusive, tá, você pode ter mais de um satélite para fazer, porque de repente, dependendo da posição, os satélites estão numa posição que vai depender, por exemplo, de mais de um satélite para fazer uma linkagem. Você viu que dá para fazer? Com isso aqui vai aumentando o delay, né? Óbvio. Tá? Então essa é a cara de mais ou menos um satélite. Tá? Esse aqui é o satélite da rede Iridium, é um satélite de fazer celular via satélite. Tá? Então aqui temos antenas de comunicação, e aqui temos painéis solares, um módulo de bateria que vai acumular energia solar. Tá? Então ele faz o seguinte, ele recebe os sinais, aqui é antenas de missão, antenas de controle dele. Tá? Aqui são realmente as antenas parabólicas que vão fazer a conexão com os sinais embaixo.
Varia muito, tá? Tem vários tipos de satélites, satélites com câmera, satélites com outro tipo de antena. Então a função é o seguinte, uma estação radiobase em terra transmite para um satélite. Um satélite pode ser que tenha que transmitir para outro ou não, tá? E em algum momento esses satélites simplesmente devolvem para a estação radiobase de destino e faz essa comunicação de um lado e para o outro, tá? Então a função do satélite é essa. Não tem outra coisa, não é um dispositivo mágico nem nada, tá? Então, a cada transponder pode uma faixa de frequência, chamada de canal. Cada canal pode ser compartilhado entre vários clientes. Muito comum isso, tá? Normalmente, a taxa de transmissão de um satélite não é tão elevada quanto fibra ótica nem par trançado, tá? E é claro que ele utiliza, tá, os equipamentos internos dele e a energia solar para fazer a amplificação desse sinal e fazer também o controle, tá? Então aqui também ele faz criptografia, faz uma série de controle do sinal. Tá? Depois disso, durante a transmissão aérea, nós vamos ter também comunicações a laser. Existia um equipamento como esse aqui, que eu não cheguei a trabalhar porque eu não estava desativado, entre a Presidência da República, onde eu trabalhei, tá, e o Ministério da Saúde. Houve uma época aqui em Brasília que era difícil, depois eles passaram através do SERPRO, conseguiram passar fibra ótica para todos os ministérios. Mas não houve uma época que foi justamente quando aconteceu a gripe aviária, tá? Houve uma necessidade porque havia a possibilidade, tá, de haver uma pandemia. Então eles já se adiantaram. Hoje nós estamos vivendo essa pandemia. Essa aula está sendo transmitida em 2020, tá? Nós estamos no dia 22 de março de 2020 e nós estamos todos nós, eu professor, todos os alunos, praticamente todo mundo, tá trancado dentro de casa, só para a gente lembrar, tá? Nesse caso aqui, esse equipamento foi colocado na época por causa justamente da gripe aviária, que é o mesmo tipo, basicamente, de família de vírus que está acontecendo hoje. Então, nesse caso aqui, ó, o que eles fizeram? É mais rápido de instalar do que você montar toda uma estrutura de fibra. Você bota em cima de 2 prédios, tá? Um feixe de laser. Aqui dá para ver, ó, que tem uma lente e aqui tem, não dá para ver direito, mas tem uma espécie de receptor, tá? Esse aqui vai emitir um laser que vai para o outro lado e também tem 2 vias. E o de cá emite um que vai bater nesse receptor aqui, tá? Então é dessa forma que o laser trabalha exatamente igual a fibra ótica. Ele é exatamente igual a fibra ótica, só que não tem a capa de fibra aqui. Eu não atravessei um varal de fibra entre 2 prédios. Tá? No caso da presidência, entre a presidência e o Ministério da Saúde, era pouco mais de 2 quilômetros aí. Tá? Mas é um feixe de laser. O problema desse carinha aqui a gente vai ver mais à frente. Aqui embaixo é só um esquema mais ou menos como é que ele funciona. Tá? Então temos a unidade externa, que realmente aponta os sinais ó, de um lado para o outro. Tá? Estação transceptora de um lado, transceptora do outro. E eu tenho um equipamento que, na verdade, vai fazer exatamente a função, tá? da camada 1. Converter o tipo de sinal aqui, como é que um bit vai atravessar de um lado e atravessar para o outro. Esses dois aqui, ó, que é a unidade externa, a unidade interna. A unidade externa fica próxima do aparelho, às vezes até dentro. Tá? Unidade interna. Antes, efetivamente, normalmente aqui essa unidade interna também converte esse sinal em sinais Ethernet. Então esse sinal de Ethernet depois é jogado num switch e a partir daí é usado na rede de computadores. Do outro lado, exatamente a mesma coisa. Tá? Temos uma rede, uma unidade interna, uma unidade externa, o transceiver óptico, tá? Que é um emissor-receptor, e por aí vai. Vantagem dele, ó, utiliza laser para transmitir dados, não precisa de um meio físico, é rápido de instalar, tá? É mais barato que você botar toda uma estrutura de fibra e tem uma luz concentrada a grande distância, aí em torno de alguns quilômetros. Tá? Como a transmissão de micro-ondas, se de torres altas para ter uma visada tem que ser extremamente alinhado, é diferente inclusive da comunicação por onda, que ela não precisa ser exatamente igual. Ela pode pegar um sinal um pouco mais fraco, mas pega. Aqui não, é preciso, o sinal tem que bater exatamente no centro. Tá? E as desvantagens? Laser não penetra chuva, nevoeiro denso. É uma luz, cara, é luz. Então, qualquer coisa que dificulte a passagem de luz vai dificultar a passagem de laser, tá? Feixes de laser são difíceis de focalizar, porque são invisíveis, tem que ter equipamento. Feixes de laser não podem ser desviados por corrente de convecção. O que é corrente de convecção? É aquela hora que a gente olha no asfalto e a gente vê o asfalto sendo deformado no calor, viu? Aquilo ali é uma corrente de convecção. É o ar quente subindo e ele, como sobe desordenadamente, ele causa alteração. São as famosas miragens do deserto, as miragens de estrada, tá? E são correntes de convecção. Exatamente a mesma coisa. Tá? E por último, nós temos aqui a conexão infravermelho, que ela também foi usada, claro que a muito mais curta distância do que o laser, mas ela é usada da mesma forma. É um tipo de equipamento muito similar.
mas mais barato do que o laser, tá? Usa da mesma forma, mesma estrutura que a gente viu ali, tá? Essa estrutura aqui, só que em vez de um laser, é uma fibra, desculpa, é um infravermelho, tá? É mais fraco, inclusive. Mas o uso mais normal dele, tá? Há algum tempo eu cheguei a ver uma rede montada em que, nesse caso aqui, é uma coisa muito antiga, vocês não chegaram a ver, um Palm. Então, os primeiros smartphones, a ideia de smartphone foi criada. E eles não tinham uma conexão, por exemplo, com Bluetooth, com Wi-Fi. Na época, eles tinham uma conexão com uma fonte. Isso aqui, na verdade, é um transceiver, tá? Com infravermelho. Né? Inclusive, em alguns, eu já vi uma rede instalada em que isso aqui ficava em cima de cada computador. Os computadores só funcionavam dentro da mesma sala. Porque esses sinais batiam nas paredes, refletiam, eram recebidos por todos, tá? E todos os computadores entravam em contato. Era um equipamento parecido com esse aqui. Tá? É uma placa de rede infravermelho. Mas hoje o infravermelho é mais utilizado de forma unidirecional, por exemplo, em controles remotos. Tá? É muito mais comum. Eu tive um celular, que era um celular da Nokia, chamado N95, 8GB, tá? Que ele tinha, foi o celular que eu vi com mais conexões possíveis. Ele tinha Bluetooth, ele tinha Wi-Fi, ele tinha, na época era GSM, né? Não era nem 3G nem 4G, tá? E tinha uma conexão infravermelho. Tem alguns celulares hoje que estão vindo de novo com uma conexão infravermelho. Só que aí a função não é ficar se comunicando, porque essa conexão é extremamente baixa. Ela na casa dos kilobytes por segundo. Mas é fazer com que um celular possa ser transformado num controle remoto. Você pode botar um software, e esse software, através de controle remoto, consegue alterar, fazer funcionar equipamentos que respondem a infravermelho. Beleza, pessoal? Bom, com isso a gente encerra essa aula de camada física. Tá? E vocês já vão fazer, já devem ter feito, tá? O mapa conceitual dessa aula. Tá bom? Então, duas coisas. Primeiro, sempre a nossa imagem tocante. Tá? Escolha o lado feliz da vida. Porque muitas vezes a diferença é só o foco que você tem que fazer. Não era só ter pulado para cá. Tá? E outra, tem tudo a ver com esse momento de hoje, de Martin Luther King, lá na década de 60. Tá? A verdadeira medida de um ser humano, eu mudei aqui, era de um homem, mas acho que vai serve para todo mundo. Tá? Não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, ou seja, zona de conforto, mas sim em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio, como hoje do coronavírus. Pessoal, fiquem em paz, obrigado, e a gente se vê numa outra hora, ok? Terminando nossa aula, então, de meio de transmissão por fibra ótica, comunicação via satélite. Esse amarelinho aqui, esse encamamento estruturado, será dado numa outra ocasião, justamente para vocês fazerem o trabalho de comunicação, de redes, tá bom? Obrigado, então.